Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Present Perfect Fast. Correto. Present Perfect Fast. Aquele tempo verbal tão importante, tão necessário e que as pessoas confundem demais com o Simple Past. Vamos explicar direitinho para vocês hoje quando usar o Present Perfect e quando usar o Simple Past. Simple Past já temos um vídeo aqui no canal e ele é utilizado quando você vai relatar uma ação, relatar uma situação que aconteceu já há algum tempo. Às vezes você pode colocar no advérbio de tempo, como por exemplo o tradicional yesterday, ou pode deixar sem advérbio de tempo, mas utilizando o verbo no tempo passado, a pessoa com quem você está conversando, a pessoa que está recebendo essa notícia ou essa informação, ela vai concluir que a ação já aconteceu há algum tempo. Agora, se ela tiver interesse em saber um pouquinho mais, mas exatamente quando aconteceu, daí você usa um advérbio de tempo, como por exemplo, o tradicional, que já mencionamos aqui, yesterday, last night, last week e assim por diante. Então, o passado são situações lá atrás, está tudo explicadinho em nosso vídeo Simple Past. Vou deixar aqui ao lado no final da apresentação. Mas, super amigo, super amiga, e o presente perfeito? O presente perfeito ele é mais utilizado do que o Simple Past. Ele aparece muito mais em exames vestibulares, concursos, do que o Simple Past. Porque, veja bem, o presente perfeito relata situações que acabaram de acontecer, as situações muito recentes. Como, por exemplo, você está lendo um site de notícias. Pode ser do New York Times, pode ser CBS News, pode ser do Washington Post. Sempre que alguma coisa vai para um site de notícias, é porque alguma coisa aconteceu recentemente. Houve um atentado ali naquela ponte, automaticamente eles relatam, acabou de acontecer aquele atentado e assim por diante. Então sempre o tempo verbal oficial da internet, do site de notícias, é o Present Perfect, ou seja, o presente perfeito, relatando situações bem recentes. Mas grande garoto, grande garota, não é apenas as situações recentes que o Present Perfect está encarregado de relatar, está encarregado de participar. Existem outras situações, outros detalhes que vamos ver aqui com cuidado, com clareza e que você vai sair daqui um expert em Present Perfect, correto? Mas super amigo, super amiga, sempre agradeço a você que já está inscrito no canal, aquele super obrigado, porque esta informação, esta inscrição, esses links que vocês estão enviando, eles são muito importantes para que pessoas aí possam ter acesso ao canal, possam aprender a língua inglesa. Muitos não têm condição de pagar um curso de inglês ou tempo para se informar a respeito. E tendo nossos vídeos aqui, realmente é uma mão na roda. Então, muito obrigado a vocês por essa ajuda, essa participação da inscrição e do envio de links para amigos, colegas e assim por diante, redes sociais. You know that. Mas, super amigo, super amiga, se você está vindo aqui pela primeira vez, está conhecendo o nosso canal, está conhecendo o nosso trabalho, seja sempre bem-vindo. Você está aqui convidado a se inscrever também, participar e um detalhe muito importante. Ao se inscrever, você não esqueça de dar uma clicada naquele sininho em todas, porque daí você recebe notificações de todos os vídeos que estamos aí colocando semanalmente para vocês. E estão em cada vez número maior super, porque são provas que temos aqui muito bem trabalhadas, muito bem explicadas. Temos questões de Enem, questões de gramática, situações em geral da língua estrangeira moderna, língua inglesa. Seja super bem-vindo and enjoy! Super amigo, super amiga, voltamos ao esqueminha do presente perfeito, muito importante, muito necessário e poucas pessoas conseguem entender exatamente e poucas pessoas também conseguem explicar adequadamente, proporcionando o entendimento completo, total do Present Perfect. Então, cada vez que aparece aquela situação, escolha entre Present Perfect e Simple Past. Nossa, é uma confusão muito grande. Mas deixaremos essa confusão de lado e vamos colocar tudinho para vocês hoje. Preparados? Então vamos lá.
Present Perfect é formado pelo verbo ter no presente, que você conhece, já viu no fundamental, já viu no médio, é aquele tradicional have ou to have, ficando I have, eu tenho, you have, você tem, he has, ele tem, she has, ela tem, it has, ele ou ela tem para animais e objetos, we have, nós temos, you have, vocês têm, they have, eles têm. Mas o particípio do verbo principal. O particípio é aquela terceira coluna daquela lista de verbo que antigamente aparecia em todas as apostilas, em todos os livros didáticos, e hoje em dia aparece muito pouco ou praticamente não aparece. Mas prevendo situações como essa, deixamos aqui na descrição do vídeo um link para um PDF da lista de verbos mais completa do país. Ela foi feita com muito carinho, com muito cuidado, fiz essa lista, montei essa lista há um tempo atrás e ela tem todos os verbos importantes necessários no inglês jornalístico, no inglês técnico, no inglês do dia a dia, que é o que você precisa. Aqueles verbos que ninguém usa aqui e ninguém usa lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ou seja, aqueles verbos de outro planeta não vão estar na lista. Só aqueles importantes e necessários. Na coluna 1, o infinitivo. Coluna 2, o passado. Coluna 3, o particípio. E na coluna 4, a tradução. São várias folhas para você praticar e para você memorizar, se possível, e para você consultar sempre que necessário. E aqui, para o presente perfeito, nós vamos precisar da coluna 3, que é o particípio. Por exemplo, o verbo viajar, travel. Passado, traveled, viajou. Particípio, traveled, é regular, tem a mesma situação, viajado. Então, nós temos aí o presente perfeito. Verbo ter mais o particípio no principal. Terceira coluna da lista de verbos. E como é que você traduz um presente perfeito? Existem duas formas de você traduzir o presente perfeito. A primeira forma, como se fosse um passado normal. E a segunda forma, da maneira literal. Mas como passado normal? Super. Se eu vou relatar uma situação que acabou de acontecer, eu não posso negar, aconteceu. E se aconteceu, eu vou ter que relatar uma situação passada, só que é uma situação passada bem recente. Então, nada me impede de eu relatar da seguinte maneira. I have traveled. Eu viajei. You have tried. Você tentou. He has gone. Ele foi. She has prepared. Ela preparou. It has slept. Ele dormiu. We have swum. Nós nadamos. You have planned. Vocês planejaram. They have drunk. Eles beberam. Relatei num passado normal, porque a situação acabou de acontecer. Se acabou de acontecer, não posso negar, repito. É uma situação passada, bem recente, mas é passada. Em português, nós jogamos tudo no passado, mas em inglês, para relatar esta situação recente, usamos o present perfect. Mas as pessoas preferem, muitas vezes, usar a forma abreviada, que é esta aqui ao lado. Ficando, I've traveled. Eu viajei. You've tried. Você tentou. He's gone. Ele foi. She's prepared. Ela preparou. It slept. Ele dormiu. We've swum. Nós nadamos. You've planned. Vocês planejaram. They've drunk. Eles beberam. Correto? Então, tanto a situação normal quanto a situação abreviada, as duas aí são usadas o tempo todo. Claro que a abreviada muito mais que a situação normal. Sempre as abreviações estão em maior número nas impressões, nas falas que você ouviu por aí em língua inglesa. Mas eu tinha dito, super, você lembra, eu tinha dito o seguinte, que pode ser traduzido como um passado normal e pode ser traduzido como uma situação bem literal, tipo assim. I have traveled. Eu tenho viajado. You have tried. Você tem tentado. He has gone. Ele tem ido. She has prepared. Ela tem preparado. It has slept. Ele tem dormido. We have swum. Nós temos nadado. You have planned. Vocês têm planejado. They have drunk. Eles têm bebido.
Tá? Então, duas formas para você fazer a tradução. A primeira numa situação recente, conforme já contei para você, e a segunda numa situação literal, numa aplicação, por exemplo, em que uma ação iniciou no passado e vem se repetindo até o momento presente e pelo jeito vai continuar acontecendo no futuro. Vamos contar essa história direitinho mais tarde, mas existem essas duas maneiras. Que mais, super? A verdade, forma interrogativa. Forma interrogativa de presente perfeito, você vai colocar o have ou o has na frente, ficando have I tried, have you done, has he gone, has she prepared e assim por diante. E a forma negativa? Vem a seguinte, forma negativa, você vai colocar o not após o have ou após o has, se for uma terceira pessoa. I have not tried. You have not done. He has not gone. She has not prepared. Have not, forma abreviada, haven't. Has not, forma abreviada, hasn't. Então você está sabendo, presente perfeito, verbo ter, mais o particípio, a terceira coluna daquela lista de verbos, correto? Verbo ter é o verbo have, sendo que nas três terceiras pessoas, he, she e it, vamos ter aí o has. Isso você já viu no fundamental, deve ter visto também no médio, ou está vendo agora. Mas, super amigo, super amiga, vamos lá para outras situações. Aplicações do Present Perfect. É muito importante, isso aí que está caindo à vontade. Interrogativos negativos, geralmente eles pedem lá no Fundamental 2, em oitavos anos, em nonos anos e assim por diante. Agora, a aplicação, quando você vai utilizar o Present Perfect, daí acontece o tempo todo, como, por exemplo, para indicar uma ação passada sem tempo definido. Eu tentei. Mas quando, cara? Quando? Foi recente a ação. I have tried. Eu tentei. Não vou dizer quando. Usei o presente perfeito. You have worked. Você trabalhou. Mas quando, super? Não diz. Sabe que trabalhou e que foi recente. Usamos o present perfect. He has gone. Ele foi. Mas foi quando? Não tem relação com o tempo. Não tem nenhum advérbio aí. Você simplesmente relatou que, primeiro, eu tentei. Segundo, você trabalhou. Terceiro, ele foi. Tá? São ações recentes, a intenção é você dar a impressão, dar a informação a outra pessoa que acabou de acontecer. Então você usou o presente perfeito. I have tried, you have worked, he has gone. Mas daí o cara insiste, puxa, Jomar, mas não daria para deixar a coisa mais completa um pouquinho? Por exemplo, não daria para colocar um yesterday bem aqui, daí o cara ficar sabendo exatamente quando? Ou colocar um last night bem aqui, ele ficaria sabendo quando aconteceu realmente e assim por diante. Super, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso e colocar um yesterday aqui, colocar um last night aqui, colocar 2 days ago aqui, a coisa esculhamba toda. Eu não posso pegar present perfect, uma situação em presente perfeito, e colocar um advérbio de tempo do passado. Daí eu vou ter que mudar tudo. Daí eu mudo para o seguinte. Dá uma olhadinha aqui. I tried yesterday. Eu tentei ontem. You worked last night. Você trabalhou na noite passada. He went to London 2 days ago. Ele foi para Londres 2 dias atrás. Então, se eu colocar um yesterday aqui, automaticamente tem que ter passado aqui. Se eu colocar um last night aqui, automaticamente tem que ter passado aqui. Se eu colocar um 2 days ago aqui, automaticamente tem passado aqui. É obrigatório. Então, se você não vai colocar advérbio nenhum de passado e vai relatar uma situação que aconteceu, mas aconteceu bem recentemente, presente perfeito. É o que eu coloquei aí no esquema de cima. I have tried, you have worked, he has gone. Agora, se eu quero dizer exatamente quando e quero usar o advérbio de tempo, daí eu não posso mais usar presente perfeito. Tenho que usar o simple past, ficando I tried yesterday, you worked last night, he went to London 2 days ago. Percebeu a diferença? Esse aí é o básico do básico do básico. Agora veremos aquilo que não é tão básico assim. Super amigo, super amiga. Veja. Aplicação 2. Para representar uma situação que tem se repetido recentemente. Como assim, super? Como assim? Vou te explicar.
Have you traveled a lot, dude? Você tem viajado muito? Yep, I've been to 24 different countries. Eu tenho estado em 24 países diferentes. Nossa, então tem viajado bastante. A situação tem se repetido. Viajou uma vez, viajou duas, viajou três, viajou quatro. E para relatar todas essas viagens, todas essas reações, todas essas repetições, você vai usar o presente perfeito. Have you been to Japan? Você já esteve no Japão? Yep, I visited Japan 4 times. Eu tive lá várias vezes. Tive lá 4 vezes. Se eu tive lá 4 vezes, a ação se repetiu 1, 2, 3, 4 vezes numa boa. Então, neste caso, eu estou autorizado a usar o presente perfeito. Sem qualquer problema, super sem qualquer problema. Porque a ação tem se repetido recentemente. Relatei isso, relatei em presente perfeito. Entendeu? Vamos para a próxima aplicação. Aplicação número 3. O Present Perfect também é usado como uma situação que iniciou no passado, se prolonga até o momento presente. Temos aí 2 exemplos bem bacanas, bem legais, que vão deixar você bem informado a respeito. Dá uma olhadinha no que John tem feito. John has written, ele tem escrito reports, relatórios, since 1980, desde 1980. Olha só aqui esse ponto final, super. Olha só aqui esse ponto final. Diz que ele parou aqui? Não, não diz que ele parou de escrever relatórios. Então você conclui, ele começou a escrever aqui em 1980 e até hoje escreve. Então se a ação iniciou no passado e se prolonga até o presente, começou em 1980 e até hoje o cara tem escrito relatórios, neste caso você vai usar o presente perfeito. Veja uma outra situação, a situação da Susan, por exemplo. Ela tem observado pássaros por 5 anos. Você conclui, ela começou a observar pássaros há 5 anos atrás, está bem aqui, 5 anos atrás, ponto final. Diz alguma coisa aqui que ela parou? Não, não diz que ela parou. Então ela começou há 5 anos atrás e ainda observa diariamente todos os pássaros. Então a situação começou no passado, se prolonga até o momento presente. Tá? A primeira, John has written reports since 1980. A segunda, Susan has observed birds for 5 years, por 5 anos. Mais um detalhezinho, um macetinho bem bacana, bem legal. Apareceu since, apareceu for, super. Você vai usar presente perfeito em 95% das oportunidades, porque pode ser usado o passado também numa outra situação, mas em 95% de situações em que aparecem since e aparece, no caso, for, você vai usar o presente perfeito. Que mais, super? Que mais? Daí temos as aplicações com relação aos advérbios usados com presente perfeito. É claro que eles podem ser usados em outros tempos verbais. Verdade, podem ser usados em outros tempos verbais. Mas aqui, nesta situação, já que estamos vendo presente perfeitos, eles podem ser usados presente perfeito também. São eles already, já. Yet, já ou ainda, just, acabar de, never, nunca, ever, alguma vez, lately, ultimamente, recently, recentemente, still, ainda, so far, até agora, até o momento, up to now, até agora, até o momento. Perfeito? Claro, precisamos de exemplos. Vamos ver cada uma dessas situações. Already significa já e aparece nas formas afirmativa e interrogativa. Dá uma olhadinha nos exemplos. O already, ele vai estar no meio entre o verbo ter e o principal, tá? O verbo ter aí auxiliar e o verbo principal. Tipo, he has already sent the data. Ele já enviou as informações ou os dados. They have already gone to England. Eles já foram para a Inglaterra. Has he already sent the data? Eles já enviaram os dados? Have they already gone to England? Eles já foram para a Inglaterra? Então, formas afirmativa e interrogativa, tá? Você vai usar o already no meio, entre o verbo ter, pode ser terceira pessoa has, pode ser as demais pessoas have, e o principal no particípio, aquela terceira coluna da lista de verbos. Qual outro? Qual outro?
O outro é este aqui, o yet. Significa ainda e já e aparece nas formas interrogativas e negativas. Tipo, final de frase negativa em presente perfeito, yet é ainda. Final de frase interrogativa em presente perfeito significa já. Dá uma olhadinha nos exemplos, He hasn't written the article yet. Ele não escreveu os artigos ainda. They haven't gone there yet. Eles não foram lá ainda. Has he written the article yet? Ele já escreveu o artigo. Have they gone there yet? Eles já foram lá. Bom, o detalhe é o seguinte. Repito. Final de frase negativa, yet é ainda. Final de frase interrogativa, yet é já. Mas com relação a yet, que significa já ou ainda, em presente perfeito, ele pode significar também entretanto. Verdade, entretanto. E vai aparecer naquelas conjunções em que temos dois vídeos aqui, o Basic e o Complete, para você dar uma olhadinha em conjunções, já que conjunções caem adoidadamente. Mas super e yet aparece muito mais em textos, em situações em geral, como entretanto, do que como já ou ainda em presente perfeito. Então, apareceu na sua frente yet, tá? Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final, você traduz como entretanto. Agora, se não encaixar no contexto, o plano B. Qual é o plano B? O plano B é final de frase negativa, ainda. Final de frase interrogativa vai ser já. Está vendo aqui super? Frase negativa, yet ainda. Frase negativa, yet ainda. Frase interrogativa, yet já. Frase interrogativa, yet já. Que mais? Daí temos aquele just, que pode ser exatamente, precisamente ou acabar de, enfatizando a ação relatada em presente perfeito. Então, super, pode ser apenas, pode ser apenas, pode ser exatamente, e aqui em presente perfeito vai significar acabar de, que é alguma coisa bem recente, bem enfática. He has just told all the truth. Ele acabou de contar toda a verdade. Mas isso aí está bem estabelecido mesmo? Deixou bem claro? Sim, ele deixou bem claro, porque ele não disse apenas he has told all the truth. Ele disse he has just told. Acabou de contar. Então ele deixou muito claro, muito explícito que a coisa é bem recente. They have just denied the charge. Eles acabaram de negar as acusações. Beleza? Então esse just, acabar de, para presente perfeito e outros significados para outros tempos verbais, para outras situações de texto. Que mais, super? Daí temos o never. Never também é usado no meio entre o verbo ter e o verbo principal. Significa nunca. Aparece, claro, em outros tempos verbais, mas aparece também em presente perfeito. Em presente perfeito, entre o verbo auxiliar e o principal, como já disse, ficando he has never sung that song. Ele nunca cantou aquela canção. They have never talked to Carol. Eles nunca conversaram com Carol. Ever ou ever. Cada um fala o seu inglês legal da região ou igual àquele artista que você prefere. Ever significa alguma vez e pode significar outras coisas também em outras situações. Mas aqui em presente perfeito vai significar alguma vez. Has she ever told you about the case? Ela alguma vez contou a você sobre o caso? Have you ever read the Second Amendment? Você alguma vez leu a segunda emenda da Constituição Americana relativa às armas e assim por diante? Então, esse ever, alguma vez, vai estar no meio entre o verbo ter e o principal. Que mais, super? Lately, recently, significa ultimamente ou recentemente. Sempre irá no final da ideia ou no final da frase, tá? He has worked a lot lately. Ele tem trabalhado muito ultimamente. They haven't gone anywhere lately. Ele não tem ido a lugar nenhum ou eles não têm ido a lugar nenhum ultimamente. Então, geralmente vai ser colocado em final de ideias ou final de frases. He has studied math recently. Ele tem estudado matemática recentemente. They haven't given any help recently. Não tem dado nenhuma ajuda recentemente. Então, lately e recently estão destacando, estão enfatizando
como just fez, que a ação é bem recente. Still, ainda, aparece na forma negativa, né? E precede o hasn't e o haven't. Então fica lá, he still hasn't gone public with the issue. Ele ainda não foi a público com esse assunto, ou seja, revelou para todos do que se trata. They still haven't said yes to the offer. Ele ainda não disse sim para a oferta, mas a oferta é muito boa, pelo jeito ele vai dizer sim. O still aparece muito pouco em questões, né? Mesmo quando se trabalha, se coloca em livros didáticos ou apostilas, como se fazia antigamente, o presente perfeito completo, ele às vezes não ia, não participava. Coloquei aí para deixar a coisa bem completa, bem legal para você. Que mais? So far e up to now significa até aqui ou até agora e geralmente aparecem no final da frase. Então vejam bem, the children have done 6 exercises so far. As crianças fizeram 6 exercícios até agora. Então elas começaram lá atrás, foram fazendo, até agora fizeram 6 e pelo jeito vai para 7, vai para 8, vai para 9. Também podemos aí colocar uma ênfase naquela situação de iniciou no passado e vai acontecendo, se repetindo, vindo até o presente e pelo jeito vai futuro adentro. Que mais? Sam has saved a lot of money. Tem economizado muito dinheiro up to now, até agora, até o momento. Tá? Então indica também a ênfase legal de que começou no passado e vem se prolongando até agora. Que mais, super? Drills, nossos treinamentos. Temos 2 para hoje. Um só para mostrar Present Perfect. Veja. Completa as sentenças dando os verbos no presente perfeito. É claro que você tem as opções normais aqui de exercícios. Pode pausar, fazer o exercício e depois corrigir com o vídeo. Ou pode fazer aí junto conosco sem problema nenhum. Mas ele quer apenas que você complete com o presente perfeito, ficando bem assim. I have gone to many places. Tenho ido a muitos lugares. People have worked too much. Tem trabalhado muito. Harold has traveled a lot. Tem viajado demais, super, muito mesmo. Que mais? Students have just decided to go home. Acabaram de decidir irem para casa. Hillary has accepted several changes. Ela tem aceito, né, várias mudanças. Então vejam aí que todas as situações ele colocou o verbo ter, verbo have. Nas terceiras pessoas como Hillary, como Harold, foi o has. E mais o particípio, a coluna 3 daquela lista de verbos que eu deixei aqui na descrição do vídeo, para você dar uma consultada. Você imprime e você tem todos os verbos necessários. Então, repassando, I have gone to many places. Tenho ido a muitos locais. People have worked too much. Tem trabalhado demais. Harold has traveled a lot. Tem viajado muito. Students have just decided to go home. Acabaram de decidir irem para casa. Hillary has accepted several changes. Tem aceitado muitas mudanças. Tranquilo? Então vamos lá. Drill 2. Aí a coisa complica mais. Cada vez que eu coloco isso aí na segunda série, o pessoal tem uma dificuldade louca. Aqueles que não se dedicaram adequadamente, né? Mas super, existem pistas que vão levar a você ao presente perfeito. Existem pistas que vão levar você ao passado simples. Se você tem um just, acabei de falar, vai usar presente perfeito. Se você tem um lately, recently, vai usar presente perfeito. Agora, se você tem um yesterday, se você tem um last night, se você tem 2 days ago, se você tem in 1950, então a coisa é passado simples. Passado, coluna 2 da lista de verbos. Presente perfeito, verbo ter, obedecendo às terceiras pessoas, mais a coluna 3 do particípio. Vamos dar uma olhadinha aqui, super, dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui um incrível so far. Jomar falou, apareceu so far, você usa presente perfeito. Neste segundo temos um last night, noite passada. Já aconteceu, noite passada, aconteceu há muito tempo. Aqui não tem relação nenhuma. Aqui não tem relação nenhuma com o tempo, com o advérbio. Então a ação acabou de acontecer e você não tem
Quando? Claro que você vai usar, não vou te contar. Depois aqui, 1985, 1985. Então diz quando aconteceu e aqui o just. É aquela ênfase legal, bacana, dizendo que a coisa acabou de acontecer, destacando que ali vai presente perfeito mesmo. Então vamos ver. No primeiro, so far. Então você coloca I have been very busy so far. Tenho estado muito ocupado até o momento. Nossa, mais tarde, por favor. That CEO ou the CEO, aquele Chief Executive Officer, que hoje chama o gerente, o presidente, o dono da empresa de tudo CEO, went to Sacramento last night. Foi para Sacramento, capital da Califórnia, noite passada. Noite passada, passado. Então foi went. Lawyers have read the petition, ou seja, eles leram essa petição. Que mais? I met Carol in Paris in 1985. Encontrei ou conheci Carol em Paris em 1985, 1985. Samuel has just read the letter. Ele acabou de ler a carta. Bacana? Legal? Vamos agora aos testes. Verdade? Não. Temos mais, super, temos mais. Porque, veja bem, é um assuntozinho muito delicado, muito delicado. Normalmente colocamos aqui 4 exemplos, 4 frases, 4 exercícios, mas presente perfeito exige um pouquinho mais de vocês, porque realmente é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade. Então coloquei 10 para deixar a coisa bem bacana, bem supimpa, bem redondinha. Daí você tem na número 6, a few days ago. Aconteceu há uns poucos dias atrás. Disse quando? O que será que vai aí? Ah, no 7 apareceu um never bem no meio e tem 2 espaços, super, tem 2 espaços. O que será que você coloca? Na número 8 tem 2 espaços e tem um ever bem ali e tem um UFO. Será que tem? Será que não tem? E no 9 tem last month, mês passado. E no 10 tem last night, noite passada. Será que você mata essa? Será que você pausa o vídeo, faz e volta? It's your call, sua decisão. Mas eu vou fazendo aqui, super. O primeiro, poucos dias atrás, é passado, então fica wrote. O segundo tem o never, bem no meio. Never, bem no meio, é claro que eu vou colocar um verbo ter no primeiro espaço e um verbo normal no particípio no segundo, que seria o been. I have never been, nunca estive em Boston. Depois, have you ever seen a UFO? Você alguma vez viu um disco voador por aí, que pode ser chamado também, como chamavam na década de 50, flying saucer, ou apenas saucer, um pires voador por aí, né? Ou aquela musiquinha do Creedence, have you ever seen the rain? Que mais? They traveled to Ohio last month. Viajaram para Ohio mês passado. Que mais? We saw everything last night. Vimos tudo noite passada. Beleza? E agora? E agora? Vem o que, super? Claro, vem aqueles testes bacanas, legais, para você fazer pausando junto. Olha lá. The correct alternative that completes correctly the sentence below is. A alternativa correta que completa aqueles 2 espaços daquela frasezinha lá embaixo é a primeira. I married several months ago. We together since then. O que você colocaria? Qual alternativa você escolheria? Pause, faça e volte. Voltou, super. E qual você escolheu? Qual você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Letra D. Vários meses atrás. Ah, então é um passado. Já aconteceu há um bom tempo? Met. E a segunda tem since, que significa desde. Pode ser já que o porquê em uma conjunção. Veremos isso aí na aula de conjunções. Acesse o vídeo, tem 2 lá para você. Mas super amigo, super amiga, na primeira foi met e na segunda have been. Lembrando que apareceu since, apareceu for, 95% das situações, relatei lá atrás para vocês, usamos o presente perfeito. Segundo, cheque a alternativa que preenche as lacunas da sentença abaixo.
Que sentença é essa? And I don't think, eu não acho, super, I'll ever stop acting this way. Que eu alguma vez vou parar de agir dessa forma. Because things, as coisas, ou things, como você queira, exactly, badly for me. Pause, faça e volte. Voltou, super? Escolheu qual? Escolheu qual? Exatamente. Haven't não tem exatamente ido assim tão mal para mim. Então, no primeiro espaço, have, só que foi no negativo. E no segundo espaço, gone, particípio. Presente perfeito, verbo ter mais particípio. Terceiro, assinale a alternativa correta. Not applicable, since the approved plan implemented yet by the Board of Directors. Board é comissão ou diretoria. O que vai naquele espaço? O que vai naquele espaço? Analise bem e decida. Pause e faça. Voltou? Qual que você escolheu? Qual que você escolheu? Letra C. The approved plan implemented yet by the board. Vai ser hasn't been, que apareceu ali, bonitinho, sem problemas, e o plano aprovado, terceira pessoa, has been. E os demais não podem. Veja a letra A, can't, been, não existe. Na segunda, have be, não existe. Na letra D, haven't been, não faz o menor sentido, já que é um plano só. Shouldn't been também não vai ter sentido, que não existe isso aí. É apenas a letra C. Número 4. Escolha a melhor alternativa para completar a sentença abaixo corretamente. Mexico, México. Many difficult crises in history. Muitas crises difíceis na história. But now it's on future. Pause e faça. Voltou? Qual que você escolheu? Qual que você escolheu? Letra A. México, um país singular, has faced. Tem enfrentado muitas dificuldades, crises fantásticas na história, mas agora, nesse exato momento, is shaping, está moldando o seu próprio futuro. Note que ele misturou present perfect com present continuous. Dois tempos verbais numa questão. Que mais, super? Acabou. The end. Pois é, super amigo, super amiga. Obrigado, muito obrigado mesmo pela sua inscrição. Fico muito feliz. É muito importante, como eu já disse, outras pessoas vão ter acesso. A gente vai fazendo o canal crescer e vai divulgando cada vez mais para que as pessoas possam usufruir desse conteúdo e conseguir o seu espaço aí no planeta. Mas, super amigo, super amiga, você que chegou agora, gostou do vídeo? Gostou das informações? As informações foram úteis para você? Então, agradeço mais uma vez, se inscreva, participe do nosso esquema aqui. Aqui ao lado estou deixando 4 esqueminhas bem legais para vocês. Dicas, links para vocês continuarem aí o acesso à língua estrangeira moderna, língua inglesa. Um grande abraço a você e até a próxima. Bye bye!